Hoje eu quero compartilhar com você a melhor técnica de estudos que eu já usei em toda a minha vida, em toda a minha jornada de concurseiro e que finalmente me permitiu criar uma rotina sustentável de estudos a longo prazo. Se você me segue lá no Instagram, você está acompanhando todo esse processo desde o começo lá, através da rotina de concurseiro, das coisas que eu posto, dos destaques que tem lá. Se você não me segue, tá aqui na descrição e no comentário fixado, então é só me seguir para ver as novidades, técnica de estudo, dica do dia a dia que eu posto, mas vamos lá para o vídeo. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFRJ e desde então eu tenho esse canal aqui no YouTube onde eu dou dicas para os concurseiros, principalmente para os iniciantes que estão perdidos como eu ficava na época que eu estudava para concursos, nos meus primeiros concursos, né, antes de eu ser aprovado, antes de eu saber entender como que funcionavam as coisas. Então vamos falar agora dessa técnica de estudos. Essa técnica ela é um mix, né, de algumas técnicas, alguns conceitos aplicados ao estudo para concursos públicos. Ela é basicamente o seguinte: é o estudo progressivo em blocos regressivos com matérias alternadas. Eu vou explicar passo a passo, né, o que significa cada parte desse blend, né, de técnicas de estudos e do porquê que isso é tão eficaz para mim e para tanta gente que usa ou um ou outro ou combina com mais coisas ainda. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir a porta para o meu cachorro aqui, porque ele super quer entrar no quarto. Não derruba o celular. Olha, esse aqui aparece no Instagram direto lá também. Olha pra câmera, filho. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai ser feliz. Então vamos por parte explicar essa técnica aí. O que é o estudo progressivo? O estudo progressivo nada mais, nada menos é do que você começar a estudar, estudando bem pouquinho e ir aumentando o tempo de estudo diário ao longo das semanas aí. Tem um bom tempo que eu postei um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, né, não usando esses termos, e naquele vídeo eu fiz uma analogia com o veneno, né, eu falei que estudar era um veneno, então a gente tinha que começar com doses pequenas, porque se a gente começasse a nossa rotina de estudo já com muitas horas, a gente não ia conseguir lidar com aquilo dali, o nosso corpo não ia aguentar e provavelmente a gente ia matar a nossa vontade de estudar e ia fracassar em todos os nossos planos. Então basicamente como que funciona isso daí? Você vai começar a estudar, por exemplo, meia hora por dia, 1 hora por dia, tá? Durante uma semana você vai fazer isso. Aí você pode estar se perguntando, Guidion, mas eu comecei a estudar agora para concurso, eu quero passar nesse concurso, o edital está aberto, eu vou começar a estudar 1 hora por dia? Você vai começar a estudar 1 hora por dia, porque isso vai te garantir, primeiro, o amadurecimento natural e depois sanidade também, porque se você começa já naquela loucura, quero estudar 6 horas, 7 horas, primeiro que se você não consegue, você gera frustração. Segundo, que você provavelmente vai passar muito mais horas inúteis ali, lendo coisas que talvez você não vai nem se lembrar, porque o teu cérebro já está ali com a capacidade dele de absorção estourada, porque você não está acostumado a fazer isso. E basicamente são esses motivos que inviabilizam você já começar com a carga horária muito alta. Então você vai fazer o estudo progressivo, ou seja, uma semana estudando 1 hora, na segunda semana você vai aumentar aí 15 minutos. Na terceira semana, se você já tiver com um ritmozinho legal, joga 2 horas. Isso depende também da quantidade de tempo que você tem disponível, mas eu acho que você entendeu o princípio disso, né? É você começar a aumentar a tua carga horária diária de estudos bem devagar, até que você chegue àquele ponto que é o ideal, dependendo da quantidade de tempo que você tem disponível para estudar. E claro, cada um tem as suas particularidades e existem várias outras técnicas de estudo, né? Não é só uma técnica que aprova. Inclusive, a minha primeira aprovação ela foi com a seguinte técnica. Cara, eu vou sentar aqui e eu vou estudar até pingar sangue no teclado. Foi isso que eu fiz. E não pingou sangue no teclado, né? Eu fui aprovado antes disso. Bom, e o que seria blocos regressivos? Essa parte especificamente ela é baseada na ideia de que o nosso corpo ele tem uma quantidade de energia limitada disponível por dia. Então você começa com a energia aqui em cima e a tua bateria vai descarregando. Então tem pessoas que, eu funciono melhor de noite, eu funciono melhor tal horário. Tem que ver direitinho essa parte aí, mas como que funciona pra mim? Eu, de manhã, sou uma esponja, cara. Tudo que eu leio de manhã, tudo que eu estudo, eu tenho uma facilidade muito maior de absorver, e eu já percebi isso. De tarde, nem tanto. De noite, um lixo. De noite, eu só consigo resolver questões. De noite é muito difícil eu jogar teoria pra dentro, e acaba sendo, muitas vezes, até inútil eu fazer isso. Então, como que eu faço? Quando eu tô com a bateria cheia lá de manhã, eu acordo mais cedo do que eu acordaria para ir para o trabalho, e aí eu estudo de manhã, e é aí que entra a sacada dos blocos regressivos. A maior quantidade de estudos que eu vou ter durante o dia, ela vai ser na parte da manhã, justamente onde eu tenho a maior energia disponível. Então vamos supor aqui, você tem 4 horas disponíveis para estudar durante o dia, 4 líquidas, tá?
Você vai ter que ter aí 5, 6 horas disponíveis para você conseguir fechar essas 4 líquidas, porque o tempo de descanso entre as sessões de estudo ele também é essencial para você conseguir desenvolver um bom estudo de longo prazo. O seu primeiro bloco de estudos pode ter 3 sessões de 40 minutos, aí você vai ter aí 2 horas, né? 40 vezes 3, 120, 120 minutos, 2 horas. Ou seja, significa que já é 50% de todo o estudo que você vai ter durante o dia e você vai fazer 3 sessões de estudo nesse primeiro bloco. Ponto. No segundo bloco de estudos, não sei qual horário que você vai conseguir encaixar ele, ou se na sequência do primeiro, enfim, não importa. Você vai ter um bloco com 2 sessões de estudos. O primeiro bloco tinha 3, o segundo bloco com 2. Qual o tempo? Nesse caso, das 4 horas, pode ser 40 minutos também. No caso, faltam 2 horas para você fechar a sua carga horária do dia e você vai matar mais 1 hora e 20, né? 2 vezes os 40 minutos vai dar lá 1 hora e 20. E no último bloco, teoricamente você já está mais cansado e tudo mais, você vai fazer uma sessão só, sem descanso, de 40 minutos. Fazendo esse estudo em blocos regressivos, você tem pelo menos 2 coisas muito interessantes. A primeira é fracionar o problema. Quando você olha para um edital inteiro, por exemplo, cara, você surta, caraca, esse problema é enorme, eu não vou conseguir dar conta disso. Então, quando você olha às vezes para a tua carga horária, caraca, eu tenho 4, 5 horas para estudar, 3 horas para estudar, e o meu dia está corrido, apertado, trabalho, isso, aquilo para resolver. Às vezes pode parecer um bicho de 7 cabeças aquilo ali, mas quando você quebra isso em pedaços menores, você quebrou em 3 blocos e cada bloco você dividiu em tantas sessões. Então quando você vai fazendo essa divisão, você consegue um foco no processo muito maior. O que é o foco no processo? É parar de olhar para o todo, parar de olhar para o resultado final e olhar para cada etapa que você tem que cumprir. Isso faz com que você aumente muito a sua eficiência, porque você vai conseguir visualizar melhor exatamente o que você tem que fazer em cada hora do seu dia. E o outro ponto, como eu já tinha falado aqui no vídeo, é que você vai alinhar a quantidade maior de estudo que você tiver que realizar com o pico de produtividade que você tem no seu dia. E para isso você precisa de autoconhecimento. Você vai ter que começar a estudar, começar a praticar, começar a tentar horários diferentes para descobrir qual é o horário que você rende mais. Quando você descobrir esse horário, você vai pegar esse bloco maior de estudos e deslocar para esse horário. Ah, eu rendo mais de noite. Joga para noite esse horário maior. E você vai começar o estudo regressivo, no caso, no dia anterior. Você vai ter feito o bloco maior ontem e hoje você vai resolver só os 2 problemas menores, até chegar de noite você tá lá 100% de novo. Enfim, cara, pra mim isso funciona, que é uma maravilha. Outra coisa que eu faço até hoje, que eu já aprovei fazendo e que eu vejo muitos outros aprovados fazendo também, é alternar as matérias, cara. Principalmente se der pra você alternar uma matéria exata com a matéria humanas ou algo parecido assim. Por exemplo, tu vai estudar lei, vai estudar direito lá, ou então doutrina, né, do direito, jurisprudência, que é uma parte que mexe ali com a parte do teu raciocínio diferenciada, e depois você vai estudar raciocínio lógico, aí depois você volta e estuda português, e depois você estuda informática, ou seja, você está sempre dando estímulos diferentes, ali, formas de pensar diferentes para o teu cérebro, e isso acaba fazendo durante o dia que quando você troca de matéria, parece que você deu uma descansada, sabe? Uma descansada fake, mais ou menos, que acontece. Então, se você unir essas 3 coisas, você vai fazer o estudo progressivo em blocos regressivos com matérias alternadas, muito dificilmente você não vai conseguir escalar aí rapidamente a sua carga horária de estudos. Você vai começar com 1 hora, daqui a pouco você está com 2, daqui a pouco está com 3, já está excelente, mas você vai ver que ainda vai dar para aumentar mais, dependendo aí da tua rotina do dia a dia, etc. Se tiver mais horas, melhor ainda. Então, basicamente é isso que eu tenho feito atualmente. Quem me segue lá no Instagram tem visto que as minhas sessões de estudos duram ali de 35 minutos até 50, 55, 1 hora quando muito, mas está sempre nessa faixa aí, justamente porque eu tenho estudado dessa maneira. Eu começo de manhã estudando bastante, de tarde menos, de noite menos ainda, e isso para mim funciona muito bem, encaixa muito bem no meu dia. E é uma coisa que eu gostaria que você pelo menos testasse, porque, cara, juntando esses 3 princípios aqui, se você não faz isso ainda, você vai transformar os seus estudos. Então, editando o vídeo aqui agora, eu acabei de lembrar, da coisa mais importante sobre esse modelo de estudos, né, dos blocos regressivos, é a motivação, cara. É o seguinte, de manhã eu termino 50% do que eu tenho que fazer ao longo do dia inteiro. Então, por mais que de tarde eu esteja desanimado, meio estressado, quando eu olho, caraca, eu já concluí metade do que eu tinha para fazer, só falta metade. Então, assim, isso dá um up que facilita muito a nossa vida. Você sabe, você que estuda sabe que, às vezes tu tá ali já descarregado, né? As baterias já foram todas embora. Então, se você já tem quase tudo pronto, só falta assim, só chutar pro gol, sabe? A bola tá ali na tua frente, é muito mais fácil. Então, essa também é uma vantagem muito grande
desse modelo de estudo. E aproveitando que eu vim aqui gravar mais um pedacinho, eu tenho uma dica muito boa para quem fica aí o dia todo em casa, que é separar esses blocos para outras atividades. Por exemplo, no final de semana, como que eu faço? Eu faço a minha primeira parte lá, né, que é o blocão, o primeiro bloco, e aí depois eu faço o quê? Eu vou tomar banho, eu vou passear com o cachorro, faço alguma coisa assim, e aí quando eu volto, já resetou. O teu pensamento já correu ali, fluiu, e aí você volta bem mais leve para estudar. Acabou o segundo bloco? Você vai, sei lá, vai comer, vai tomar um banho. Coloca atividades entre esses blocos, se você tem o dia todo livre, porque isso também vai facilitar muito a sua vida. E aí, gostou desse vídeo de técnica de estudo? Deixa aqui um comentário para mim falando o que você achou. Compartilha com aquele teu amigo que está querendo prestar um concurso há mó tempão, mas está desanimado e tal. Vamos botar todo mundo para estudar. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Até a próxima. Fui!